A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 4 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pelo panorama internacional. Donald Trump afirma que os Estados Unidos venceram o Irão, mas ainda vão ficar no território. Durante um comício no Kentucky e depois de várias declarações contraditórias, Donald Trump afirma agora que só sai do Irão quando o trabalho estiver concluído. Não queremos sair antes da hora, não é? Temos de terminar o trabalho, certo? Nos últimos 11 dias, o nosso exército praticamente destruiu o Irão. É um país difícil. A Força Aérea Iraniana desapareceu. Desapareceu totalmente. Isso levou cerca de 3 horas. Donald Trump afirma que os Estados Unidos também destruíram todo o potencial nuclear iraniano desde a primeira hora, mas avisa que, ainda assim, não vai cometer o erro de sair cedo demais deste conflito. No Líbano, morreram 12 pessoas na sequência dos ataques israelitas a este e a sul do país. Uma informação avançada pelo Ministério da Saúde libanês. As forças de defesa de Israel já tinham anunciado um ataque em larga escala contra o Hezbollah em Beirute, numa publicação na rede social X. E então, esta morte destas 12 pessoas na sequência destes ataques israelitas a um dos países que está a ser atacado durante este conflito no Médio Oriente. 3 suspeitos do atentado contra a embaixada norte-americana na Noruega são de origem iraquiana. São 3 irmãos que residem em Oslo, é o que adianta a polícia local. Os 3 suspeitos têm aproximadamente 20 anos, foram detidos, não têm quaisquer antecedentes criminais e vão ser levados a tribunal nas próximas horas para serem interrogados. Agora, analisamos a tragédia da Suíça. Há um português entre as vítimas do incêndio num autocarro que matou 6 pessoas e fez 5 feridos. É o que adianta o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O acidente aconteceu perto de Friburgo, na Suíça, e, de acordo com as autoridades, o incêndio foi causado por um homem alegadamente perturbado que se imolou. Estão afastadas quaisquer motivações terroristas. Este homem português que está entre as vítimas do incêndio era mesmo o motorista do autocarro. Entretanto, também o Presidente da República, António José Seguro, já lamentou a morte deste português no acidente através de um comunicado publicado no site da Presidência. Passamos para a política interna. O Ministério Público decidiu arquivar o processo dos cartazes afixados por André Ventura antes da campanha para as presidenciais. A informação foi confirmada à agência Lusa por uma fonte da Procuradoria-Geral da República. Em causa, os cartazes que diziam que isto não é o Bangladesh ou com referências à comunidade cigana. As mensagens afixadas foram consideradas racistas e xenófobas pelos autores das denúncias, que temiam que pudessem configurar um crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Ora, a Justiça fez uma leitura diferente. No despacho a que o NAU teve acesso, o Procurador Carlos Rodrigues, do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa, entendeu que as mensagens se encaixam na liberdade de expressão do discurso político. O inquérito, aberto a 11 de novembro pelo Ministério Público, está agora arquivado. A autarca de Alcácer do Sal queixa-se de que o município ainda não recebeu 1 cêntimo de ajuda para a reconstrução das casas afetadas pelo mau tempo e junta-se aos outros presidentes da Câmara na indignação perante as palavras do Ministro da Economia e Coesão Territorial. Manuel Castro Almeida admitiu que o processo de apoio à reconstrução das casas não está a correr bem e responsabilizou as autarquias pela demora na avaliação. Ora, Clarice Campos rejeita essas declarações, diz que é um processo complexo e convida Manuel Castro Almeida a ir ao território para verificar o trabalho que é feito. Aquela questão de
introduzem-se umas fotografias e a pessoa recebe os 5.000 euros, põe-se mais umas justificações e recebe os 10.000 e está feito, não corresponde à realidade. E, portanto, era importante que se sentassem num espaço desses e tentassem fazer uma candidatura. Clarice Campos diz ainda que o cenário é ainda mais preocupante no município de Alcácer do Sal. Em Alcácer isto ainda é mais grave. Nós estamos no Alentejo a trabalhar com a plataforma do centro. E estamos em Alcácer a trabalhar com a CCDR Alentejo, que hoje, no dia de hoje, não tem um único cêntimo para dar às pessoas nas candidaturas aprovadas, ao contrário da região centro e da região de Lisboa e Val do Tejo. Ainda hoje, mais de um mês depois, quase 2 meses depois, nós não temos um cêntimo na região Alentejo. A autarca recorda que têm sido os municípios a estar na linha da frente e a enfrentar as consequências das intempéries. Os presidentes da Câmara de Leiria e da Marinha Grande alinham nas críticas ao governo. E agora junta-se a comunidade intermunicipal da Beira Baixa, que manifestou solidariedade com o município de Leiria e refuta as declarações do ministro Castro Almeida. Explica que as autarquias têm vindo a trabalhar com os meios que têm disponíveis, sem qualquer tipo de reforço. Meios esses que são claramente insuficientes, de acordo com a comunidade intermunicipal, para dar uma resposta dentro dos prazos estabelecidos pelo governo. António José Seguro tem esta quinta-feira a primeira reunião semanal com Luís Montenegro. Vai decorrer, como habitual, no Palácio de Belém. Segundo a agenda do chefe de Estado, divulgada à comunicação social, a reunião está marcada para as 4 da tarde. Depois das cerimónias oficiais de posse, com o Presidente da República, na segunda-feira em Lisboa, António José Seguro já esteve em Arganil, Guimarães e no Porto, numa visita oficial com o Presidente da República, na última terça-feira. E esta também, quarta-feira, António José Seguro fez anos, foi o aniversário do Presidente da República, fez 64 anos. Mais de metade das mortes maternas registadas entre 2020 e 2024 ocorreram em mulheres com 35 ou mais anos. São quase 62% das mortes de gestantes, de acordo com um relatório da Direção-Geral de Saúde. É assim reconfirmado o aumento progressivo do risco de morte materna nas idades mais avançadas. A DGS sublinha a necessidade de estratégias integradas de prevenção, vigilância e cuidados diferenciados ao longo de todas as etapas da vida reprodutiva. O Ministério Público acusou 15 arguidos, entre eles 6 empresas, por associação de auxílio à imigração ilegal. Trata-se de um alegado esquema que legalizou milhares de imigrantes com base em contratos de trabalho falsos e que gerou milhares de euros de lucro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a acusação acontece um ano depois da Operação Contrato Formoso, que desmantelou uma rede gerida a partir do Martim Muniz, em Lisboa. Passamos ainda ao futebol. O Sporting perdeu na Noruega para a Liga dos Campeões e deixou em risco o apuramento para os quartos de final. Perdeu por 3-0 contra o Bodo Glimt, o jogo da primeira mão dos oitavos de final. No final da partida, o treinador do Sporting, Rui Borges, diz que faltou atitude e disponibilidade física à equipa. Falta de energia em muitos jogadores. Fomos-nos deixando abater no sentido de não conseguimos. Entramos bem até na primeira parte, logo ao início do jogo, e depois fomos perdendo ali fomos criando alguma desconfiança. Faltou-nos timing e expressão, porque essa atitude competitiva não estava na energia que devia estar. Fomos ficando frustrados um pouco em termos até coletivos de equipa, e deixámos o adversário ir crescendo naquilo que era chegar ao nosso meio campo ofensivo, defensivo. Rui Borges, em declarações à Sport TV. Já o treinador do Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, considera que o segredo da vitória foi a forma como os jogadores noruegueses construíram o jogo. Acho que, sobretudo na primeira parte, fomos muito bons a livrar-nos da pressão do Sporting. Senti que controlámos o jogo já no segundo tempo. Acho que poderíamos ter matado a partida, mas abrimos muito mais o jogo. Perdemos a bola e demos ao Sporting muitas oportunidades de contra-ataque. Não era necessário, porque senti que controlámos muito bem o jogo. Mas esta foi apenas a primeira mão. Estamos ansiosos pela próxima semana e vai ser um jogo difícil. As
declarações do treinador do Bodo Glimt à Sport TV. As duas equipas voltam a encontrar-se na próxima terça-feira, dia 17, no estádio José Alvalade. A partida tem apito inicial às 5h45 da tarde e pode acompanhar este jogo com relato e análise aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 5 da manhã. Até lá, fique com a primeira parte do Contracorrente desta quarta-feira.